Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ederson e hoje a gente vai falar sobre Vulcabras. Então, para quem não viu, volta lá e assiste o último vídeo sobre a Grendene. E hoje, para complementar, a gente vai falar sobre a Vulcabras, que também é uma empresa de setor muito parecido. De certa forma, são concorrentes ali na bolsa e se complementam na minha visão também, porque não podemos ter as duas na carteira, tá? Vou tentar ser o mais objetivo possível. A gente vai falar sobre os principais indicadores ali da empresa, tentar verificar se ela está barata ou não, falar também sobre qual seria o meu preço teto hoje para a empresa com o nível de conhecimento que eu tenho, sempre o mais pé no chão possível, e a perspectiva da empresa ali, se a perspectiva de crescimento ou não, tá? O que esperar da Vulcabras aí para o médio e longo prazo, tranquilo? Então, os principais indicadores aí, não deixe de se inscrever, né? Já tá o aviso aí, inscreva-se. Os principais indicadores aí, atualmente, a cotação está 19,55, tá? Uma variação muito positiva para cima de 28% de alta aí nos últimos 12 meses, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Um PL razoavelmente barato ainda pela média histórica, a gente vai ver sobre isso também. PVP e um forte dividendo yield aí na Vulcabras. Começando pela cotação, pessoal. A cotação, ela simplesmente não para de subir ao longo do tempo. Então, olha aqui, ó, queda da pandemia e sobe, 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 tá? E é porque ela está próxima do topo que a gente vai comprar ou deixar de comprar? Não, tá? Não tem nada a ver. A cotação mostra, é, o gráfico de cotação mostra o quanto ela já custou no passado e nada mais disso. A gente tem que olhar daqui para frente, ok? Tá. Então, vamos olhar para o PVP. Já curtiu o vídeo aí? Curte o vídeo aí, tá? Se inscreve no canal e deixa comentário aí depois também. Ajuda muito aí, tá? Quero bater aí 300 inscritos aí até o final do ano. O PVP dela, pessoal, tem essa distorção aqui no início, mas se a gente conseguir analisar aqui de 2018 para frente, tá ok, tá em linha, tá? Eu não colocaria essa média aqui como um real, eu adotaria a média dos últimos 5 anos, talvez, para ser mais exato, e tá ok. Não dá para se basear muito pelo PVP dela, não. Ela tem um PVP mais alto mesmo, bem tranquilo. PVP não é tão importante para esse tipo de empresa, pessoal. Eu não levo muito a sério o PVP. Já o PL, sim, o PL é muito interessante. E vejam que é o PL mais baixo da história, tá? Vamos tirar esse PL aqui que está distorcido e vamos olhar de 2021 para frente, os últimos 5 anos aqui, o PL está 6,71. Realmente pode ser que ela esteja barata, né? Então, claro que o PL por si só não diz nada, a gente tem que olhar o conjunto da obra, tá? Mas a análise rápida DPL, o preço sobre lucro dela está muito barato. O payout, pessoal, o que eu tenho para dizer para você sobre o payout? Ele tem pago muito dividendo, ela tem pago muito dividendo mesmo, tá? E esse payout acima de 100% aqui é porque ela tinha caixa, tá? Então é muito bom quando a gente tem uma empresa na nossa carteira que consegue reter muito caixa e de vez em quando paga uma porrada de dividendo. Porém, todavia, entretanto, a gente tem que analisar um payout saudável para buscar assim, empresas que pagam um payout saudável que não venha prejudicar a empresa. Não estou dizendo que é o caso da Vulcabras, tá? Estou dizendo, no geral, a gente evita empresas que pagam um payout muito elevado. No caso aqui foi um extraordinário, tá? Porque tinha muito caixa. Só que a gente não sabe pelo histórico do payout da empresa, esse é o ponto principal que eu vou falar agora, a gente não sabe o futuro da empresa, se vai pagar mais próximo dos 90, como pagou aqui, ou se vai pagar mais próximo dos 50 ou abaixo, tendo em vista que a média dos últimos anos tem sido mais baixa, tá? Eu desconsideraria com certeza antes de 2021, porque não pagava dividendo. Porém, agora esse novo payout ele pode estar distorcido ou não, a gente não sabe exatamente o que a diretoria está planejando. Então, dê uma lida na diagonal no R da empresa e só diz que é de acordo com a diretoria. Então, vai ter assembleia, eles vão decidir se pagam, se não pagam, e fica a critério deles. Então, é complicado de prever o 2026, o 2027 da empresa, tendo em vista que a gente não sabe qual vai ser o payout máximo e mínimo adotado. Eu gostaria que ela tivesse uma política, né, de dividendos mais definida. Isso ia ajudar bastante a gente prever o futuro da empresa na questão, no quesito dividendo, que é o que a gente prega aqui, a nossa estratégia é baseada no dividendo, como você sabe. Tá? E assim como o payout tá daquele jeito, acaba que o dividendo yield fica no mesmo formato, então não tem muito o que falar. Depois a gente vai ver a questão do preço teto, tá?
me cobrem aqui o preço teto, que eu vou trazer para vocês o preço teto que eu estaria adotando hoje se eu fosse adquirir a Vulcabras, tá bom, pessoal? O ROI muito forte, tá? 34% praticamente aí de ROI na empresa, tá? Vem crescendo bem esse ROI nos últimos 5 anos, então isso aqui sim é muito bom de ver numa empresa, pessoal. O ROI alto, acima de 20%, né? As melhores empresas têm ROI alto, é o retorno que ela está trazendo para o acionista aí, e por isso que ela está com PL bom e está com essa lucratividade toda crescendo, porque o ROI dela é muito absurdo, tá? Então isso aqui é mais um ponto positivo para a empresa. Margem líquida, margem bruta e margem EBITDA também muito fortes, isso que traz o lucro crescente para a empresa, tá? E a dívida lá embaixo, dívida pequena, dívida controlada, hoje com o que ela tem de caixa, com certeza ela quitaria a dívida dela praticamente toda, ficaria só uns 10 milhões, se eu não me engano, ali em haver, que é pouca coisa perto do lucro da empresa, então não precisa se preocupar com dívida, ou seja, nesse cenário nosso desse Selic a 15%, uma empresa que não tem dívida ou que tem a dívida extremamente controlada é muito bom para uma carteira de médio e longo prazo. Tranquilo? E, mais uma vez, falando do dividendo, pessoal, eu vou bater essa tecla mais à frente lá quando a gente fizer falar do preço teto. Ele é crescente, mas a gente não sabe o quanto ele vai crescer e manter esse crescimento. Então, eu não consigo dizer para você assim, ó, poxa, a previsão para 2026, 27, 28 é de tanto dividendo. Então, a gente não sabe se a gente vai estar comprando o yield on cost atrativo ou não, por causa da divergência, a inconsistência, vamos dizer assim, do payout da empresa, tá bom? Já a receita líquida e lucro líquido estão crescendo ano após ano, tá? De 2020 para cá, muito resilientes. Então, isso é muito importante para uma empresa quando a gente analisa uma empresa por longo prazo. O lucro líquido principalmente crescendo. Então, a gente vê que nos últimos 5 anos, mesmo com toda essa dificuldade aí na parte macro aí, a Selic alta, etc., que ela está sendo bem resiliente e está crescendo nos últimos 5 anos, ok? E mais um detalhe aqui que pode nos fazer acreditar que ela está barata e realmente é uma distorção absurda é quando a gente olha a cotação versus lucro. Então, a cotação ela está lá embaixo, pessoal, e o lucro está lá em cima, formando a tradicional boca de jacaré aí que os grandes investidores falam aí quando fazem análise rápida também das empresas. Então, poxa, a gente tem perspectiva que esse lucro vai continuar crescendo ou vai aumentar no longo prazo? Sim, eu acredito que sim. Tudo indica pelo histórico da empresa que ela vem na crescente do lucro. Então, isso pode ser mais um sinal que a empresa de fato está muito barata, tá? Mas, como a gente trabalha com preço teto, a gente tem que conciliar o estar barata com estar no preço que a gente concorda em pagar. Para isso, eu vou trazer para vocês aqui o nosso preço teto no próximo slide, mas antes aí comenta se você acha que hoje a empresa está de fato barata, por favor, tá? E o preço teto eu tive que usar, tendo em vista que a gente teve não recorrente e teve vários anos aí mais baixos de dividendo, a gente usou a média dos 5 últimos anos de dividendo, gerando um preço teto para 8% de yield de 18,50, tá? 18,50, pessoal, é um preço assim, ó, extremamente conservador para ter um retorno mínimo de 8% aí, sendo que a gente não sabe qual vai ser de fato o próximo pagamento aí, se ele vai ser em linha com esses 2,60, se ele vai ser abaixo. Eu acredito que vai ser um pouco abaixo, tendo em vista que esse payout ele pode sofrer alteração. Não quer dizer que ele seja tão alto. Porém, a empresa tem caixa. E como a empresa tem muito caixa, não seria loucura da empresa continuar pagando esse dividendo forte. Então a gente tem que ficar de olho para entender o que vai acontecer no futuro, tá bom? Uma coisa que tem agradado muitos investidores, além do patrimônio da empresa ter subido, estar subindo ano após ano, tá? Igual uma escadinha, é que ela está estudando aí já praticamente certo que vai pagar dividendos mensais. Então, todos os meses vai pingar dividendo da Vulcabras. Eu escutei boatos aí no mercado de 12 centavos por mês, mas não é garantia, tá? É só boato mesmo, tá? Mas tendo em vista aí o PL, o PVP, o payout, o ROI, a margem líquida, a dívida controlada, o lucro por ação muito alto e um dividendo elevado,
tem muito investidor falando em Vulcabras, tá? Porém, lembro a todos que às vezes um pé atrás pode ser bom, tá? A gente viu isso com o Banco do Brasil, por exemplo, quem tinha preço teto mais conservador acabou sofrendo menos. Pessoas com preço teto mais elevado, como a gente viu, tinha streamers aí fazendo vídeo, canais aí com preço teto de Banco do Brasil a 33, que acabou tomando um tufo muito grande. Então a gente trabalhou ali comprando abaixo dos R$ 27, acabou tendo uma queda grande, mas por causa dos fortes dividendos anteriores do banco, acabamos segurando ali uma rentabilidade muito boa. Então tomem cuidado com isso, tá? E qual a mensagem que eu quero dizer para vocês sobre a Vulcabras? É exatamente nesse sentido. Notem que mesmo com ótimos indicadores de eficiência e bons números, o fato é que pagamentos extraordinários nos deixam com dúvidas sobre a capacidade da empresa manter em linha crescente esses dividendos. Tá? Pode ser que ela não consiga manter os dividendos crescentes por causa do payout elevadíssimo ali dos 2 últimos anos. Tá? Porém, mesmo com a dificuldade em obter o melhor preço-teto, podemos verificar que o crescimento da empresa tem sido consistente ao longo dos anos, nos deixando otimistas com a empresa no médio e longo prazo. Então não esqueça, pessoal, sempre exijam a maior margem de segurança possível ao adquirir uma empresa, para não terem surpresas negativas caso algo não saia como planejado. Essa é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês, tá? Comentem aí se vocês têm ou não o Vulcabras, qual o preço teto de vocês, se vocês têm comprado, tá? Comparem ela com a Grendene, tá? Eu estou fazendo isso hoje, estou comparando ela com a Grendene para saber qual que eu coloco na minha carteira, se eu vou colocar ou não alguma na minha carteira. E lembro que eu disse no vídeo da Grandene que 5% na carteira seria ok para a Grandene. Então 5% para a Vulc também seria ok, tá? E por que não ter 2,5 de cada uma? A gente não sabe qual vai performar melhor. Então, talvez ter um pouco de cada na carteira não seria loucura nenhuma. Tá bom, pessoal? Essa é a minha dica que eu dou. Nada aqui foi recomendação de compra, mas estudem que o futuro ele tá ali. Vocês comprando ou não comprando boas empresas, o tempo vai passar do mesmo jeito, ok? Fui, obrigado.